Apesar da pandemia do Covid-19, muitas pessoas estão sofrendo acidentes por intoxicação devido à utilização dos produtos de limpeza, que são utilizados para asepsia por conta da pandemia. Estamos no SAMU de Nova Prata e viemos conversar com a enfermeira Aline, onde ela nos dará dicas de como proceder caso ocorra algum desses acidentes. Em função da pandemia do Covid-19, a nossa rotina mudou em muitos aspectos. Com relação a estarmos mais tempo nas nossas casas, as crianças, idosos, as pessoas trabalhando mesmo. E com relação ao álcool gel 70% e aos produtos de limpeza, a gente precisa tomar alguns cuidados. Por quê? O álcool gel em específico 70% não era um produto assim amplamente comercializado. Ele era mais restrito a nível hospitalar, o álcool 70%. Mas em função da pandemia, foi aberto para a população porque ele é o mais indicado para que se ocorra, né, a desnaturação do vírus e consequente morte na sepsia. Mas o que acontece? As pessoas não se dão conta que ele é um produto que, ao estar próximo de fontes de calor, ele imediatamente pode entrar em combustão. Entrando em combustão, ele pega fogo, ele incendeia, né? E isso pode gerar acidentes, como queimaduras, o próprio incêndio, né? Dependendo se ele estiver próximo de algum pano, alguma roupa, né? Pode ocorrer um acidente de maior proporção e mesmo pode ser ingerido por crianças, né? E não só o álcool gel, como produtos como Quiboa e outros produtos de limpeza, né? Então, o que a gente poderia fazer? Na questão do álcool 70, o gel, quando ele pega fogo, a chama dele é praticamente transparente. Eu vou demonstrar para vocês como a gente pode perceber ele, porque na realidade é imperceptível a chama, né? Mas daí quando a gente coloca um papelzinho sobre, a gente vê que ele está assim em processo de combustão. Então a gente tem que usar o álcool gel com mais racionalidade. Se eu estou em casa, eu posso usar o processo de lavagem de mãos com água e sabão e limitar o uso do álcool gel para os momentos que eu não estiver em casa. Por exemplo, coloco na minha bolsa, daí vou para a rua, e aí sim vou proceder à higienização com o álcool gel. Nos demais momentos eu posso usar água e sabão, né, se eu tiver pias disponíveis para isso. Se acontecer a questão da queimadura, como que eu vou proceder, né, para minimizar os danos? O que a gente pode fazer num primeiro momento é imediatamente colocar embaixo da água corrente o local do ferimento. Por exemplo, se eu queimei minha mão, eu vou colocar a mão embaixo da água. Jamais a gente deve colocar produtos de cunho assim, de conhecimento popular, né? As pessoas muitas vezes dizem, coloca pasta de dente, passa banha, passa babosa, passa isso, aquilo. Não, isso está errado. Quando a gente tem uma queimadura, ela está queimando na profundidade da pele. Se eu colocar qualquer substância em cima, isso faz reter o calor e aumenta ainda mais o tipo da queimadura na profundidade, né? De primeiro, segundo, terceiro grau. Então, eu não devo passar nada, exceto água, né? Esse seria o cuidado básico. Se for na mão, retira os adornos. Se for no corpo, retira a roupa, né, imediatamente. E se for uma grande extensão, pode pegar uma toalha de banho, né, e umedecer ela e colocar no corpo, até a chegada do resgate, que deve ser acionado, né, no caso, o SAMU 192. Duas coisas muito importantes que a gente precisa abordar para alertar vocês é que o álcool gel, muitas vezes as pessoas estão deixando um frasquinho dentro do carro, né? Entrei no carro, já tenho aqui meu álcool gel. O álcool gel ele deve ficar na bolsa da pessoa, né? Então, se a pessoa sair do carro, o álcool vai junto com ela. Porque o que acontece? Muitas vezes o carro é deixado, né, ao tempo, exposto ao sol do meio-dia, por exemplo. E o álcool gel, ele vai ficar, tu vai deixar o potinho ali no console, né, ou em cima do painel. E vocês imaginem a que temperatura o carro vai chegar, fechado, no sol do meio-dia, né, em cima do painel preto. Então, essa fonte de calor, ela pode ser um gatilho para gerar uma combustão, né, e o álcool gel, no caso, vinha a se encandecer e pegar fogo, né, tendo então a queima, né, do veículo, né, e o princípio do incêndio. Então, não se deve deixar o álcool gel dentro do carro. Com relação ao armazenamento do álcool gel, a gente tem que ficar atento para que a gente não tenha a questão dos acidentes. Então, sempre em locais arejados,
A cozinha não é o local indicado para isso, né? Porque a gente tem fogão, micro-ondas, eletrodomésticos. Então, a gente precisa colocar num lugar longe da cozinha, arejado e alto, né? Para que as crianças não tenham acesso e vindo a fazer, né, a ingestão e, consequentemente, a intoxicação pelo álcool. Outra questão que a gente precisa abordar, né, durante a pandemia do Covid-19 são os acidentes domésticos, que vêm aumentando, né, consideravelmente no Brasil, né, e também no nosso estado e em Nova Prata. Os acidentes que a gente tem observado, né, com um importante aumento é com relação aos idosos e às crianças. Com relação aos idosos, nós precisamos pensar que o idoso, quando ele tiver uma queda, toda a questão da recuperação dele geralmente envolve fratura, né, de fêmur, maiores dias de internação, cirurgia e um risco maior de óbito. Então, a gente precisa trabalhar na prevenção. A prevenção para que esses acidentes não ocorram. Quando a gente está falando de idoso, principalmente, né, o que vem em número 1 na questão de acidentes são as quedas. Então, para que as quedas não ocorram, a gente precisa evitá-las. Ou seja, tirar os tapetes, né, das salas, da cozinha, dos quartos. Geralmente tem um tapetinho no lado onde o vovô levanta de manhã, né? Então existe o risco dele escorregar e cair. Então, retirar os tapetes de dentro de casa. O ambiente ele precisa estar o mais limpo possível. O limpo que eu digo assim é de mobília, de banquinho, de coisas que possam atrapalhar e o idoso vir a tropeçar e cair, né? Então, outra coisa importante é a iluminação. Principalmente à noite, que o idoso tem um abajurzinho, para que se ele precisar levantar para ir no banheiro, ele não tropece, não caia, né? Que ele consiga visualmente, né, se localizar sem ter que, no escuro, acender o interruptor. Então, deixar já uma luz para guiar eles. Uma outra situação que a gente precisa pensar é a questão do calçado apropriado para o idoso utilizar. Muitas vezes eles têm problemas de mobilidade, né, alguma atrofia muscular ou problemas de coluna. Então, eles devem usar um sapato que seja confortável, firme ao pé, para que ele não tropece e também venha apresentar a queda, né? Um outro local muito perigoso para os idosos é o banheiro. Né? Por quê? Porque o banheiro ele fica úmido durante o banho, né? Então a fumacinha do banho, né, deixa toda aquela umidade e ele pode vir a escorregar na saída. Então é importante que dentro sim tenha um tapete antiderrapante e que ele use um chinelinho e ainda vamos além. A gente pode colocar um banquinho dentro do box para que se ele sentir uma tontura, alguma coisa, ele sente. Né? Agora, quem tiver condições de investir, é uma coisa muito importante, são as barras de segurança, né? Aquelas barras de metal, que também podem ser colocadas dentro do box e no lado do vaso sanitário, para que ele consiga se firmar, se apoiar, né, na hora de levantar ou de sentar, para que ele não tenha a queda. Então, são medidas simples, mas que podem auxiliar, né, na prevenção do acidente. Outra característica dos idosos com relação, né, aos processos, né, de diminuição da visão, audição, que também expõe eles a maiores riscos, né, que a gente precisa ficar atento, e alguns casos onde os idosos apresentam demência. Né? Nesses casos, os familiares precisam estar muito atentos, porque o que pode acontecer? Às vezes eles perdem a capacidade de julgamento, de memória, e eles podem se colocar em situações de risco. Eles podem colocar uma chaleira no fogão e esquecer, né, e sair. Então, nessas situações, ou mesmo sim sair, né, para fora de casa e se perder, ou serem atropelados, ou entrar até num ônibus. Então, nessas situações específicas de demência, a gente precisa ficar muito mais atento a esses idosos, porque aumenta, né, parcialmente a possibilidade de eles virem a se acidentar dentro de casa. Então, essas são algumas dicas que a gente pode dar com relação à prevenção dos acidentes com idosos. Falando um pouquinho com relação à prevenção de acidentes com as nossas crianças. Com o coronavírus, né, as escolas estão fechadas, as crianças estão em casa, então a atividade fica bem restrita, né, ao domicílio. Pensando nisso, eu estou aqui numa tarefa de alertar os pais e os responsáveis como ter um olhar diferenciado dentro da nossa própria casa.
porque os perigos eles existem e a única forma que a gente tem de proteger eles é a prevenção e a supervisão constante dessas crianças. As estatísticas mostram que no ano passado a gente teve no Brasil 2.500 mortes, né, cerca de 2.500 mortes por acidentes domésticos e mais de 100 mil hospitalizações, né, envolvendo crianças de 0 a 14 anos. Então, são dados muito importantes. E o ano passado nós não tínhamos a pandemia envolvida, então provavelmente essas estatísticas vão aumentar, porque esses números já estão refletindo os atendimentos a nível hospitalar e de SAMU também, em todo o Brasil. Então, eu preciso frisar que 90% dos acidentes domésticos, ou qualquer tipo de acidente, ele poderia ter sido evitado. Isso é epidemiologia, né? Com prevenção, com medidas de segurança, né, sendo tomadas de forma adequada, com mudanças de comportamentos. E isso, né, é nisso que a gente tem que se apegar, é nisso que a gente tem que bater na tecla. Porque no momento que o incidente ocorreu, aí nós temos que reparar o dano, né? É o que nos resta. Então, falando de prevenção, a gente tem que pensar na casa como um todo. Para começar, a gente vai falar da cozinha, que é um dos ambientes mais perigosos para a criança, porque lá a gente tem o fogão, né, uma fonte de calor. Então, as panelas elas precisam ficar colocadas nas bocas de trás do fogão. As panelas sempre com o cabo para dentro. Nunca deixar tapetes na frente do fogão. Cuidado com as facas, com tesouras. Com a própria louça, um copo pode cair, quebrar. É importante envolver a criança nas atividades, nas tarefas, né? Mas sempre com supervisão, porque senão eles podem se machucar. O próprio liquidificador, às vezes a criança pode colocar a mãozinha dentro ou largar uma colher, né? E o acidente vai ocorrer. Então, a cozinha é um local especialmente perigoso para as crianças. Com relação à mesa, às vezes pode ser colocado, por exemplo, uma panela de sopa na mesa e a criança puxar a toalha. E aquela panela também pode ser derrubada sobre a criança, também vindo causar queimaduras. Então, são vários aspectos que a gente precisa estar atento, né, na cozinha. Na cozinha também alguns produtos de limpeza a gente vai ter guardados. E nesse momento a gente precisa pensar também que muitos pais, às vezes, acabam extravasando produtos de limpeza, colocando embalagens de refrigerante, né, por N motivos. E isso é muito perigoso, porque a criança, né, vê aquele colorido e, às vezes, vai ter um tropismo para ir lá e mexer, né, e acaba ocorrendo ingestão. Então, esses produtos sempre em armários fechados em locais altos, para que a criança não tenha acesso. Um outro local muito importante, que poucas pessoas dão atenção, é a garagem. A garagem, nesse momento, as crianças, o que pode acontecer? O pai está entrando ou saindo de carro e a criança quer dar oi ou quer dar tchau. E o pai não percebe, porque a criança estava lá em cima da casa com a mãe. E o pai engata ré no carro, né? Então, a gente tem o risco de atropelamento na nossa própria garagem. E, além disso, as crianças elas são muito curiosas, então, às vezes, elas podem querer pegar as chaves do carro, o controle do portão, e pode ocorrer o esmagamento da criança ao baixar um portão de forma acidental. Muitas crianças também gostam de entrar dentro do carro para brincar, então, ela pode ficar presa no porta-malas e ninguém perceber isso, né? E, da mesma forma, presa dentro do veículo, pode ocorrer a asfixia da criança. Então, as chaves, o carro deve ficar em casa sempre fechado, né, e com as chaves guardadas num local alto para a criança não ter acesso. Então, com relação à garagem, são essas dicas que eu gostaria de passar. Além da garagem, nós temos o quarto na nossa casa. O quarto é um local que a gente tem que pensar em não deixar a cama embaixo da janela, pois pode servir de um trampolim para a criança, né, poder ter uma queda, ainda mais, principalmente se for em apartamentos, né, com muita altura. Então, as janelas precisam estar com telas de proteção, a cama afastada da janela, e os móveis, é muito importante que eles estejam fixados na parede, para que não tenha o risco da criança tentar subir, né, para pegar alguma coisa e ocorrer o tombamento do móvel sobre a criança, né, e, consequentemente, o acidente. Um outro local que precisamos ter atenção na nossa casa é o banheiro.
Como para os idosos, né, é um local também extremamente perigoso para a criança, devido à umidade, e mais ainda para crianças pequenininhas, onde a gente tem o risco do afogamento envolvido. Por que afogamento? Porque durante o banho, muitas vezes os pais, né, vão colocar a aguinha dentro da banheira e, eventualmente, pode esquecer algum item, né, e sair para buscar esse item e deixar a criança desassistida. Por um segundo que seja, né, a criança pode escorregar e pode ficar submersa na água, ocorrendo um afogamento. Então, jamais deixar uma criança sozinha na banheira, né? E da mesma forma, a tampa do vaso também sempre precisa estar fechada. Uma criança que gatinha, por exemplo, ela pode ir gatinhando, né, e colocar os bracinhos para dentro do vaso e ficar entaladinha com a sua cabeça. Então, são riscos que às vezes a gente não para nem para pensar, mas que eles existem e estão dentro da nossa casa. Além disso, na questão da banheira, a gente precisa pensar na temperatura da água, para que não ocorra a queimadura da pele da criança. Então, sempre testar com o dorso da nossa mão, para ver se não está sensível demais, né, para não machucar a pele do bebê. Com relação à sala, algumas dicas gerais, né, também, como eu já falei, na questão da proteção das janelas, das telas. Se tiver escadas, é importante que exista a cerquinha, né, e permaneça fechada, para que a criança não caia na escada. Além de fixar os móveis, proteger os cantos, né, para que não ocorra a queda e possíveis cortes, né, na cabeça. Da mesma forma, a gente precisa pensar na televisão, que é um objeto onde as crianças têm muita fascinação, né, e às vezes querem trocar o canal e querem mexer, e vão lá e se penduram na TV, e pode acontecer da TV cair sobre a criança, né, e ter um acidente bem grave. Principalmente se for uma TV mais antiga, né, que elas são mais pesadas. Então, isso a gente precisa ficar bem atento. Também a gente precisa pensar no nosso quintal, no nosso jardim. Lá a gente pode se deparar com a questão dos animais peçonhentos, né? Por exemplo, abelhas, pode ter aranhas, rugas, né? As lagartas, escorpião, né? Eventualmente até alguma cobra. Então, atentar para essa possibilidade do risco de acidente com animais peçonhentos e intoxicação por algumas plantas. Às vezes a criança é muito curiosa e acaba quebrando uma plantinha, colocando na boca um pedacinho. E a gente tem plantas, assim, como um exemplo, assim, que são mais conhecidas, a Comigo Ninguém Pode, ou a Costela de Adão, que são plantas bem ornamentais, né? Verdes, viçosas, e que se a criança tiver ou fizer ingestão, né, provavelmente ela vai ter que vir para o hospital pela questão da intoxicação, da toxicidade da planta. Então, ficar muito atento a esses detalhes. Além de a criança, né, principalmente quando ela for menorzinha, colocar pequenos objetos na boca, às vezes uma pedrinha, uma casquinha de madeira, né, essas coisas. Então, ficar atento a criança colocar e levar alguma coisa na boca. Então, a supervisão constante. Com relação, então, à lavanderia, é o último cômodo da casa que eu gostaria de chamar a atenção. A gente precisa, então, se atentar para os produtos de limpeza, onde pode ocorrer a intoxicação por ingesta ou por contato, né, com a pele ou com as mucosas. Então, sempre esses produtos precisam ser guardados num local alto, e, né, um armário específico para esse destino dos produtos de limpeza. E jamais trocar de embalagens, por exemplo, colocar produto de limpeza dentro de uma garrafa PET de refrigerante, onde a criança possa vir a se confundir, né, e por isso fazer ingestão, ou mesmo dar aquela embalagem para a criança brincar, né, porque sempre vai ter os resquícios da toxicidade do produto, né, então jamais proceder dessa forma. Além disso, na lavanderia, a gente pode ter baldes com água. Então, o balde com água, se a gente tiver, por exemplo, uma criança que gatinha, é muito perigoso. A criança tem tropismo por água, né? Ela vai sempre procurar, até para brincar, e ela pode cair dentro do balde, né? Ou dentro de um tanque, por exemplo, cheio de água. Então, o balde sempre numa altura, né? Num balcão elevado, e quando não tiver com roupa, sempre viradinho para baixo. Isso é uma dica bem importante para a gente manter na lavanderia. E, além disso, eu gostaria de chamar a atenção para a questão daquelas máquinas de lavar e secar que são de chão com abertura frontal. Às vezes, as crianças, por curiosidade, por brincadeira, elas vão querer brincar e acabam abrindo, né, a máquina para se esconder dentro.
né, e fechando a porta. Então, ocorreria um grave acidente, né, a criança ficaria asfixiada se ela não conseguisse sair de dentro da máquina. Então, assim, uma supervisão, né, muito redobrada para quem tiver esse tipo de máquina em casa. Então, essas são algumas dicas para que a gente possa olhar a nossa casa com outros olhos, para que a gente possa proteger as nossas crianças de eventuais acidentes. Quando o incidente ocorrer, a gente não tem o que fazer. A gente tem que correr, né, e agir para minimizar os danos. Mas lembrando que 90% das situações elas seriam evitáveis, né? E por isso que então a gente está aqui hoje trabalhando com foco na prevenção, no alerta, para que todo mundo consiga olhar para a sua casa com outros olhos, uma forma diferenciada para a gente proteger as nossas crianças. Então, e se o incidente ocorrer, não esqueçam, vocês podem contar com o SAMU 192. Um outro assunto muito importante que a gente precisa alertar os pais e responsáveis durante essa pandemia, durante esse período e para a vida como um todo, é a questão do desengasgo durante a asfixia do bebê. Isso geralmente pode ocorrer quando a criança se engasga com leite ou coloca algum outro objeto na boca. Então, imediatamente identificando essa situação, nós precisamos acionar o SAMU 192 e proceder à manobra de desengasgo. Essa manobra, a gente tem dois momentos. Se tiver algum som, ainda que possa estar um som audível, é uma obstrução parcial. Nesse momento, a gente tem que estimular a tosse da criança ou do adulto. No momento que a gente não tiver mais som perceptível, aí sim a gente procede à manobra do desengasgo. Durante a manobra do desengasgo, então, eu imediatamente viro o bebê para baixo, eu abro a boquinha dele, cuido para não colocar minha mão sobre o rosto, né, obstruindo a boca, e vou abrir a via aérea aqui dele, com a minha mãozinha, a boca aberta, vou baixar o bebê e vou dar 5 pancadinhas entre as escápulas com o dorso da minha mão, pancadinhas firmes. 1, 2, 3, 4, 5. Geralmente, na terceira pancadinha, o bebê já desengasga, mas caso isso não ocorra, a gente gira para o outro lado e procede 5 compressões na linha mamilar. 1, 2, 3, 4, 5. Observem que sempre a cabeça está no nível mais baixo, tá, do que o bumbum do bebê, para facilitar a drenagem do objeto ou do líquido, do que for que estiver causando engasgo. 1, 2, 3, 4, 5. Né? E geralmente a criança retorna com um choro. Então, isso é o parâmetro, né, para a gente saber que a criança foi desengasgada com sucesso. Com relação ao engasgo do adulto, a gente vai proceder de uma forma um pouquinho diferente. A questão do parâmetro de som audível, né, também ele se mantém para a questão de uma obstrução parcial. Daí eu vou estimular a tosse. Se eu não ouvir mais ruído, então eu vou proceder à manobra. A manobra se dá da seguinte forma: eu me posiciono atrás da pessoa, abraço ela, fecho o meu punho e vou puxar para dentro e para cima, fazendo um movimento de J, ou um gancho, na parte da boca do estômago, como se fosse logo abaixo das costelas da pessoa. Eu vou colocar a mão e vou puxar, fazendo esse movimento para, né, desengasgar esse adulto. Da mesma forma, se for uma criança maior, não um bebê acima de 1 ano, a gente vai usar essa mesma manobra do adulto. Porém, eu vou ter que me abaixar para ter a altura, né, adequada da criança. Então, eu vou me posicionar desta forma, com o joelho dobrado, me posiciono atrás da criança e, da mesma forma, eu vou proceder o desengasgo, né, puxando, né, botando a minha mão na parte do abdômen, na parte mole, e vou puxar para dentro e para cima, procedendo até a criança desengasgar. Então, essas são as 3 formas de proceder à manobra de desengasgo em situações onde for identificada a asfixia. Só que, lembrando, imediatamente se aciona o serviço do SAMU 192 e alguém precisa iniciar a manobra, né? Não adianta esperar o SAMU chegar para iniciar essa manobra. Essa manobra precisa ser feita por você, na sua casa, no seu domicílio, até a nossa chegada.